Graça e paz. Por que Jesus exige o testemunho da mulher do fluxo de sangue? Interessante isso. A Bíblia nos diz e nos mostra que onde Jesus ia uma grande multidão de pessoas com ele, e muitas dessas pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Mas a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e Jesus fez questão de manifestar diante do povo o que tinha acontecido. Por que será? Eu tenho a minha opinião. Qual é a sua? Vamos lá, deixa eu colocar a minha opinião aqui. É interessante que a história dessa mulher é uma história de sofrimento. 12 anos com fluxo de sangue, com a menstruação seguida. Naquele tempo, a mulher, quando estava menstruada, ela era considerada impura, ela tinha que estar afastada, o marido não podia tocá-la, ela não podia ir ao templo, não podia estar no meio das pessoas. Só que essa mulher estava com 12 anos nessa situação. E a sua situação era conhecida de todos, porque ela tinha procurado médicos, os médicos daquela época, né? E não tinha dado nada certo. Ela ouviu falar de Jesus, apesar de estar humilhada, sendo desprezada pelas pessoas, considerada impura pelas pessoas, ela ouve falar de Jesus e toma em seu coração uma decisão de ir até Jesus e tocar nas vestes de Jesus, que ela seria curada. Ela faz isso. Ela enfrenta a multidão, ela vence os obstáculos e toca em Jesus. Uma fé decidida, uma perseverança, uma luta pelo propósito e fazer o propósito. 3 coisas importantes que ela fez aí. E ela recebeu de fato a cura no momento em que ela tocou em Jesus. Diferente das outras vezes, quando as pessoas tocavam em Jesus e Jesus não falava nada, ele agora diz: opa, alguém me tocou aqui. Quem me tocou? Os discípulos dizem para ele: Jesus, dá uma olhada ao redor de você aí, dá uma olhada, vê quanta gente tem aí. Tem muita gente, a multidão está te apertando. Ele falou: não, alguém tocou-me de uma maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E ele insistiu até que a mulher se manifestou. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que Jesus quis honrar a fé daquela mulher. Que Jesus quis trazer à tona o milagre que tinha acontecido para que todos soubessem que ela não era mais impura. Ou seja, a mulher viveu 12 anos humilhada, desprezada, não podendo ter contato com as pessoas, vivendo uma vida de dificuldades. Ela foi anonimamente até Jesus. Se Jesus não insiste que ela se manifeste, para que as pessoas a conhecessem e vissem quem ela e que ela tinha sido curada, as pessoas demorariam mais para saber. Então Jesus honrou essa mulher ao exigir que ela se revelasse. A doença era pública e era uma doença que fazia dela uma pessoa marginalizada. Então Jesus quis fazer com que a cura fosse manifesta para que a marginalização dela fosse retirada, o opróbrio, a vergonha dela fosse tirada publicamente. Aleluia! Olha, isso nos ensina 2 coisas que eu quero deixar aqui rapidamente nessa rápida mensagem. Primeiro, tem milagre que precisa ser tornado público. Muitas vezes nós temos necessidades e Deus supre as nossas necessidades e nós não contamos para ninguém. Nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus, somos gratos a Deus pelo que nós recebemos, mas nós não publicizamos aquilo que aconteceu. Tudo bem. Mas aqui mostra que existem coisas que precisam ser públicas. E eu vejo assim um milagre de algo que estava nos humilhando, que estava nos colocando para baixo, que estava nos marginalizando. Esse milagre tem que ser contado, tem que ser visto, tem que ser publicizado.
não para que nós nos engrandecemos, não para que nós nos sentimos os melhores, não, mas para que a glória de Deus seja manifesta a todos e todos saibam que Deus agiu e que o nosso opróbrio e que a nossa vergonha foi tirada. Foi tirada. Eu não sei você, mas muitas vezes eu passei por essa situação de estar vivendo um momento de sufoco mesmo, oprimido, passando por dificuldades, sem que ninguém soubesse, tentando fazer com que as pessoas não entendessem, não vissem, não chegasse ao conhecimento das pessoas. Aí Deus vem, através da oração, Ele se manifesta, me liberta, tira de mim aquilo tudo, e eu fico quietinho. Glória a Deus, aleluia, sou muito grato a Deus, mas, infelizmente, por mais que eu tivesse tentado esconder aquele problema, aquela dificuldade, aquilo se tornou público, porque demorou bastante. As pessoas viram o meu semblante caído. As pessoas viram que aquele Paulo que era sorridente, brincalhão, contador de piada, se tornou acabrunhado, se tornou quieto, sisudo. E de repente volta aquele Paulo. De repente volta aquele Paulo sorridente, alegre. O que aconteceu? Então, isso precisa ser tornado público. A mão de Deus entrou. Só um testemunho rápido. Nos anos 90, final dos anos 90, 97, 98, eu passei por uma crise muito séria de estresse. Hoje eu entendo que era burnout. E eu fiquei com um problema de memória muito forte. Eu, às vezes, esqueci o nome das pessoas, das minhas ovelhas. E olha que eu tinha pouquíssimas ovelhas. Eu tinha uma congregação com 25, 26 pessoas. E eu conversava com os irmãos, com os membros da minha igreja, e não sabia o nome dele. Eu olhava para ele e não conseguia lembrar como ele chamava ou como ela chamava. Demorava para me lembrar. Às vezes a pessoa tinha ido embora e aí que eu lembrava qual era o nome. E eu estava falando com o irmão Mauro, estava falando com o irmão Gersino. E isso causou uma dor muito profunda em mim, porque onde já se viu eu estar ali convivendo dia a dia com os irmãos e nós éramos uma congregação muito apegada um ao outro. E um dia eu estava orando, deitado no púlpito da igreja, orando, a igreja orando, era um culto de oração. E a minha filhinha Paula, que era bem novinha ainda, 5, 6 aninhos, ela veio, ajoelhou do meu lado, colocou as mãos na minha cabeça e começou a orar. E de repente ela passou a orar em línguas estranhas. E aquilo me deu um refrigério tão grande que eu levantei dali e não tinha mais nenhum burnout, não tinha mais nenhum estresse. Deus me curou, Deus me livrou. E eu demorei muito para contar esse milagre. Eu devia ter dito isso rapidamente. Então, aqui eu vejo isso. Eu vejo que Jesus está dizendo para nós assim, olha, precisa contar o milagre que eu fiz na sua vida. As pessoas precisam saber que aquilo que te humilhava, que aquilo que te oprimia foi embora e a glória de Deus chegou na sua vida. Uma outra coisa interessante que eu vejo aqui é que Deus honra as pessoas que buscam a Ele com fé. E Deus quer que todos saibam que a tua oração foi respondida. Amém? Que Deus te abençoe, que a glória do Senhor esteja sobre você. Conte a bênção. Lembra daquele hino? Conta as bênçãos, quantas são. Vamos contar as nossas bênçãos? Vamos falar daquilo que Deus fez por nós? Abraços!